ele fica muito frágil para ser detonado pelo PT. E esse é o plano do PT. O PT quer acabar com Moro e acabar com Bolsonaro. Agora, se o Moro aí, como estão especulando, vier para o PL, para o partido do Bolsonaro, de repente um milagre aí pode salvá-lo, mas a situação é complicada. Hoje de manhã eu ouvi essa história, Constantino, de que o Moro poderia migrar do União Brasil para o PL. Como é que você vê isso? Eu não sei, o Moro ele se mostrou pouco confiável, né? Ele fez uma reaproximação ali com o Bolsonaro durante a campanha por causa do inimigo comum que é o Lula e o PT. Mas ele se mostrou um tanto traidor em relação a Bolsonaro, da forma que ele saiu, com as denúncias que ele fez, o que ele se tornou depois. Ele está falando que o Paulo Eduardo Martins lulou, né? Fez o L. Não, o Paulo Eduardo Martins é muito mais bolsonarista, fiel à direita, tem embasamento conservador, filosófico, coisas que o Moro não tem. Ele está alegando que houve ali problemas na campanha, né? Financeiros, de antecipação. Isso tem que ser julgado. Isso tem que ser observado se aconteceu ou não. Não adianta ele chorar para o PL ou para o Bolsonaro. O Paulo Eduardo Martins está agindo como acha que deve agir. Agora, se o Moro for para o PL, ele continua sendo mais um entre tantos ali no PL que a turma de direita pode confiar até a página 2. Olha, essa é uma ação que está em segredo de justiça, então nós não temos acesso aos detalhes, né, dos elementos probatórios que foram trazidos, mas pelo que consta da repercussão, teria elementos, teria indícios de que a campanha do senador eleito Sérgio Moro teria praticado uma série de irregularidades, de despesas não contabilizadas, de despesas feitas anteriores ao período estabelecido em lei. E aí, nesse caso, se isso ficar comprovado e se esses elementos tiverem aquilo que a jurisprudência entende como a potencialidade de influenciar no resultado das eleições, a jurisprudência nesse sentido ela é muito clara com relação à cassação do mandato parlamentar. Não pode haver, com relação a Sérgio Moro, eu sou muito crítico com relação a isso, 2 pesos e 2 medidas. Então, não é porque é Sérgio Moro que tudo o que o Sérgio Moro fez em relação aos outros é a favor da lei, seguiu a lei. Tudo que os outros alegam contra Sérgio Moro é perseguição. Ora, isso especialmente agora que Sérgio Moro é político, ele tem que se acostumar com esse tipo de coisa. Então, caso seja reconhecido pela Justiça e a Justiça Eleitoral do Paraná, ela vai apreciar esses elementos, a Justiça Eleitoral também, no eventual recurso, o Tribunal Superior Eleitoral vai analisar esses elementos. Perfeito. Tenho certeza que a decisão será definitiva nesse. Senhores, não dá mais tempo de nada, somente de agradecermos. Muito obrigado pela audiência. Amanhã a gente está de volta. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição dos Pingos nos Is. Muita notícia, muita informação. Agora são 6 horas em ponto pelo horário de Brasília. Chegamos à quinta-feira, né? Dia 8 de dezembro de 2022. No programa de hoje teremos a participação de José Maria Trindade, Paulo Figueiredo, Fernão Lara Mesquita, Coronel Gerson Gomes e também Roberto Mota. Então vamos conferir os destaques desta edição. Alexandre de Moraes atende pedido da segurança de Lula para prender empresário. Jair Bolsonaro participa de evento militar e permanece em silêncio mais uma vez. E tem os parlamentares com as redes sociais desbloqueadas. Tudo isso e muito mais a partir de agora em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. E o presidente Jair Bolsonaro viajou nesta quinta-feira para Pirassununga, cidade do interior paulista, para acompanhar uma cerimônia militar de declaração de aspirantes a oficiais da Academia da Força Aérea. Prestigiador de agendas militares, o chefe do executivo participou na última segunda da cerimônia de cumprimento aos oficiais generais das Forças Armadas no Clube Naval em Brasília, onde chegou a se emocionar e chorou. Esse é o terceiro evento das Forças Armadas com a presença de Bolsonaro após o segundo turno das eleições.
e em nenhum deles ele discursou ou falou com a imprensa. Na tarde de quarta-feira, o presidente se reuniu com o general da reserva Eduardo Vilas Boas. O encontro aconteceu na casa do militar e não foi registrado na agenda oficial de Jair Bolsonaro. José Maria Trindade, diretamente de Brasília. Zé Maria, você tem acompanhado esses últimos dias esse posicionamento, essa postura e esse comportamento do presidente da República. A que você atribui isso? É uma postura, né, que o presidente decidiu permanecer logo depois da eleição. Sejam bem-vindos aqui, o pessoal da TV Jovem Pan, esse programa que discute o Brasil. Olha, o presidente Jair Bolsonaro recebe pressões, conselhos e indicações de vários lados. Ele não está isolado. Ele recebe, ontem, por exemplo, eu vi a agenda dele muito cheia, recebeu deputados, a deputada Bia Kicis e outros integrantes do seu próprio governo, né? Conversou com várias pessoas. Eu sei de pessoas que dizem, presidente, o senhor não pode esquecer os que estão nas ruas, né? Ou seja, apoiar as manifestações. E ele, no seu silêncio, ele está apoiando. Ele fez a defesa, o último pronunciamento dele foi no dia 1º de novembro. Fez uma defesa enfática do direito à manifestação. Esse é o grande direito, o direito à manifestação. Agora, o conteúdo destas manifestações e das reivindicações não está claro para o presidente da República, e ele é o presidente da República, se expor. Ir lá para a frente do quartel, isso não vai, porque sabe que haverá uma perseguição jurídica. O presidente já sofre essa perseguição jurídica. E ele também passou por uma dificuldade, né? Uma doença, uma erisipela que dói muito e o impede, inclusive, de vestir um terno. Mas, de qualquer forma, há também, eu disse, de uma pressão, mas há contrapressão, de que o presidente deve permanecer-se em silêncio, porque ninguém sabe o que vai acontecer. O Brasil está diante de uma grande interrogação. Não adianta dizer que não existe uma crise. Existe. Agora, o que se debate, o que se discute é como sair dessa crise e como tentar voltar para a normalidade. Então, há quem diga que agora é o presidente assumir a liderança firme de uma oposição jamais vista, oposição forte, né? E aí, se ele conseguir fazer esta união da oposição e manter esse grupo unido, já será uma grande vitória. Portanto, o presidente está em silêncio por uma estratégia, por uma autodeterminação e um acerto ali dos seus aliados mais próximos. Nada mais do que isso. No mais, ele está cumprindo a agenda. Agora, Daniel, é interessante que eu ouvi de um senador, ontem lá no Congresso Nacional, de que o presidente Jair Bolsonaro está tão retraído que Lula parece o presidente em exercício. Isso não é verdade, ele não está retraído. Ele está apenas cumprindo as suas funções de presidente da República e não está mais em campanha eleitoral. Lá, quando ele estava em campanha, ele se reunia com mais pessoas, visitava, rodou o país. Ninguém conhece mais o país do que ele a partir de agora, né? Mas, no momento, é essa a configuração. Tá certo. Também para analisar esse comportamento, essa postura de Jair Bolsonaro, Fernão Lara Mesquita, comentarista do Grupo Jovem Pan. Fernão, seja muito bem-vindo. Ontem, Fernão, nós trouxemos a informação de que manifestantes esperavam que Jair Bolsonaro se manifestasse até quinta-feira, dia 8. Ou seja, justamente no dia de hoje, já que Lula será diplomado no sábado. Até agora, Jair Bolsonaro não falou nada. Fernão. Cara, é um pesadelo, né? Nós estamos repetindo a história do Dom Sebastião em Portugal. Né? Portugal teve caiu nessa coisa do sebastianismo. Né? Foi no fim do processo das grandes navegações, das descobertas, que Portugal estava muito rico, tá? E depois começou a cair, né? E foi perdendo as suas colônias da além-mar, né? E aí o jovem rei que acabava de tomar posse vai para Marrocos, morre numa batalha lá e Portugal fica perdido no espaço. Me lembra um pouco isso, né? E aí começa essa lenda, né, de sonhar que Dom Sebastião vai chegar, que Dom Sebastião vai voltar, que Dom Sebastião vai vir.
é um pouco isso que eu vejo, esse povo abandonado que está na rua e o Bolsonaro não toma atitude nenhuma, e você tem essa charada de uma Constituição mal escrita, né, que exige que o presidente seja o gatilho de um processo de intervenção, né, para repor a lei e a ordem democrática, e ele fica nessa condição porque, evidentemente, ele não está encontrando apoio a essa posição dentro das Forças Armadas, e o Brasil vai rodando, né? Vai rodando. Fica na mão de foras da lei, né? Eu insisto nisso, né? Nenhum ato até hoje de violência praticado pelo Supremo Tribunal Federal antes, durante e depois das eleições tem base em qualquer lei. Todos violentam frontalmente a Constituição brasileira, né? A questão, então, de fórum apropriado, que foi a desculpa para desmanchar os processos que condenaram o Lula, né? Mais ainda, ele não tem prerrogativa de alçada sobre nenhum dos alvos que ele escolheu, né? E não acontece nada, né? Você fica parado no espaço assistindo a essa tragédia. Tá certo. Roberto Mota também com a gente nesta edição dos Pingos nos Is. Mota, seja bem-vindo. Na sua avaliação, em algum momento Jair Bolsonaro deve falar, ou você acredita que há chance de ele permanecer calado nessa reta final, nesse aparente fim de processo? Boa noite, Daniel. Boa noite aos meus colegas de bancada, nossa audiência. Daniel, eu já disse aqui que quem sou eu para criticar o presidente Bolsonaro nesse momento? Quem sou eu para reclamar do silêncio? Quem sabe o que o presidente sabe? Quem passou por tudo que ele passou? Nós hoje no Brasil vivemos uma situação completamente louca, que o Fernão descreve com muita coragem, muita propriedade. De um lado, há milhões de pessoas, muitos milhões de pessoas indignadas, revoltadas, mobilizadas. São pessoas que estão angustiadas, como nunca estiveram, com medo do futuro. São pessoas que não têm certeza mais sobre o que elas podem fazer ou o que elas podem dizer. Enquanto isso, do outro lado, acontece uma espécie de teatro. Já existe até um governo imaginário, acontecem reuniões, tratativas, medidas judiciais, são personalidades públicas que se comportam como se estivessem em um outro país, ignorando completamente as milhões de pessoas. Em algum momento do futuro próximo, esses dois Brasis vão ter que se encontrar. Coronel Gerson Gomes, nesta edição do programa. Coronel, queria também sua análise, sua avaliação acerca do silêncio de Jair Bolsonaro em mais um evento militar. Coronel. Eu entendo que nesse contexto que nós estamos vivendo, não é pertinente realmente ao presidente da República utilizar as cerimônias militares para falar à nação e tampouco para falar aos manifestantes que já estão há mais de um mês, desde da eleição, do término da eleição do segundo turno, nas manifestações por todo o país, em todas as unidades da federação. Registre-se isso. Ele não deve utilizar a cerimônia militar por duas razões. Em primeiro lugar, porque as cerimônias que ele tem frequentado são cerimônias que têm uma finalidade bem específica, e em especial essa que ele foi, que é de entrega de espadas aos novos oficiais da Força Aérea Brasileira. É uma cerimônia em que os novos oficiais estão diante de desafios que serão, para muitos deles, desafios inéditos. E é uma cerimônia muito cara aos militares das três forças. Ele foi tanto na cerimônia do Exército, foi na da Força Aérea,
eu tenho certeza que, para ele, cada uma dessas cerimônias trazem um passado, um histórico, e por isso, muitas vezes, nós o vemos emocionado. Quanto a falar aos manifestantes, aquele prazo que foi entregue ontem pelos manifestantes dentro da Câmara dos Deputados, nós já percebemos hoje algumas manifestações no aeroporto de Brasília, já percebemos nas redes sociais algumas manifestações já começando a se espalhar pelo Brasil. Não sabemos se elas terão tração ou se terão a mesma impulsão que de outras manifestações anteriores, mas conforme se aproxima o dia da diplomação do ex-presidente Lula, é natural que esses manifestantes sintam-se cada vez mais pressionados por esse prazo. Eu imagino que o presidente da República sabe do que está acontecendo e, se pretende falar às pessoas, ele terá a oportunidade em mais esse fato dessa trajetória que nós temos até o dia 1º de janeiro. Vamos aguardar.